Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o aumento na expectativa de vida dos brasileiros e automaticamente o surgimento de doenças degenerativas. Segundo o censo demográfico de 2022 do IBGE, mais de 33 milhões de pessoas no Brasil já têm mais de 60 anos, justamente a faixa etária onde aparecem esses problemas de saúde. Bom, e para falar sobre esse assunto hoje aqui no nosso programa, eu recebo o médico neurologista Dr. Rossini Monteiro, que em uma outra oportunidade já esteve aqui conosco e volta ao nosso programa para falar sobre as doenças que hoje mais têm acometido, principalmente os idosos. Bom, Dr. Rossini, obrigado pela sua presença aqui no Observações mais uma vez e hoje para falar de algo que é tão importante, que são as doenças degenerativas, sobretudo as do cérebro, né? Que é onde a gente vê que as pessoas têm mais receio hoje em dia de terem, porque na verdade não tem cura, né? Sim, nos últimos anos a expectativa de vida do povo brasileiro, não só do povo brasileiro, mas da população mundial, aumentou consideravelmente, né? Graças aos avanços da medicina, os avanços das indústrias farmacêuticas, né? As mudanças também de hábito de vida das pessoas e juntamente, né, com esse aumento da expectativa de vida, vem junto também o aumento das doenças crônicas, né, aumento da incidência de doenças neurodegenerativas. Então, o fator idade, né, a terceira idade, é o principal fator de risco para doenças neurodegenerativas. Agora, como que você vê também o crescimento hoje da população, essa questão da expectativa de vida, né? Porque antigamente a gente via ali que as pessoas acabavam, né, tendo uma expectativa de vida menor, 40, 50, 60 anos, isso a gente está falando da década de 50, década de 60. Hoje não, hoje as pessoas vivem até 100 anos ou mais. A gente vê vários casos aí, pertinho daqui da gente em Pará de Minas, a gente tem, né, um idoso aí de 117 anos que vive na cidade de Ozanam, que é um asilo da cidade. Então, a gente percebe que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. O que você dedica a isso? É a mudança de hábito do brasileiro? É também a questão da genética também, né? Essa vida que a gente tem levado aqui de só trabalho também. Como que você tem percebido isso? Eu vejo de uma forma multifatorial, sabe? Antigamente as pessoas elas morriam mais por doenças infecto-contagiosas, às vezes por questões inflamatórias, por questões, doenças, às vezes um infarto, né? As pessoas eram mais susceptíveis a infarto, a doenças cardiovasculares, a doenças infecto-contagiosas. Hoje, não que você não seja menos susceptível, mas hoje a gente tem uma medicina que consegue abraçar mais essas questões, consegue fazer uma medicina mais preventiva, né? Isso permite com que as pessoas tenham acesso mais à prevenção e diminua o risco dessa incidência. Tem as vacinações, né, que foram divulgadas de forma bem evidente nas últimas décadas, que ajudou às vezes a extinguir ou às vezes reduzir muito a incidência de doenças infecto-contagiosas. A indústria farmacêutica cresceu muito, né? Então muitos medicamentos foram criados e isso ajudou muito no tratamento e até cura de determinadas doenças. E também a mudança do estilo de vida, né? Hoje as pessoas elas se preocupam mais em ter uma vida saudável, elas se preocupam mais com a alimentação. Então eu acho que de uma forma multifatorial isso contribuiu para que o envelhecimento seja mais acessível nos dias de hoje. Agora, quais são hoje as doenças que mais têm acometido, né, o brasileiro em relação a essa questão de ser degenerativas? Pensando nas doenças neurodegenerativas, né, a maior incidência está na doença de Alzheimer, né, é a número 1, é a mais prevalente, e a segunda causa mais comum é a doença de Parkinson. Agora, como que surgem essas doenças, né? Porque muitas vezes a gente acha que é algo genético, ou às vezes a pessoa desenvolveu aquilo ali ao longo da vida. Da onde hoje a medicina tem tirado a causa, ou ainda não se sabe de onde surge o Alzheimer e o Parkinson no caso também? O que está muito evidente nos dias atuais é que as causas elas são multifatoriais. Então, existem fatores genéticos, fatores ambientais e fatores epigenéticos. Fatores genéticos porque sabe-se que tem genes envolvidos, sim. Só que, por exemplo, se você tiver um familiar com demência de Alzheimer ou demência de Parkinson, por exemplo, a gente sabe que o risco de você ter é aumentado. Mas não quer dizer que você vá ter, então sabe-se que existe um fator genético que contribui. Além disso, tem os fatores ambientais, então como pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade, né, questão de traumatismo craniano, baixa acuidade visual, sedentarismo, então existem vários fatores de alcoolismo, então tem vários fatores de riscos ambientais que contribuem e fatores epigenéticos, então atividade física, um sono regular,
estresse crônico. Então, tudo isso se somado, né, a forma que você alimenta, o tipo de alimentação que você tem durante a vida, então a soma de tudo isso contribui para você ter uma doença degenerativa na terceira idade. Agora, mas como que surge, por exemplo, os primeiros sintomas? Porque muitas vezes a gente vê que, lendo, né, sobre o assunto, muitas pessoas acabam entendendo que é um Alzheimer com aquela doença já em um estado um pouco mais avançado. Mas é possível diagnosticar isso com muita antecedência? Por exemplo, uma pessoa que vai desenvolver um Alzheimer aos 60 anos, aos 40 ela já pode apresentar algum tipo de sinal, algum tipo de sintoma para isso? Sim, é importante frisar que o início da doença acontece anos antes de você ter o diagnóstico, né? Quando a gente fala na demência de Alzheimer, é importante que alguns sintomas ali sirvam de alerta, né? Então, geralmente o paciente costuma ter déficit de memória, principalmente a memória recente, né? Ele tem dificuldade de guardar informações recentes, ele começa a ter a necessidade de anotações com mais frequência, ele tem dificuldade, às vezes, de encontrar objetos, coisas que ele encontrava com facilidade, apresenta casos de desorientação no tempo e espaço, às vezes se perde nos lugares, não sabe reconhecer, às vezes, em certas situações aonde que ele vai estar. O paciente pode ter até alteração de linguagem, da forma de falar, a questão da capacidade de planejamento, de tomada de decisões. Então, são pequenas coisas no dia a dia que você observa que a pessoa está começando a ter algum declínio cognitivo. Agora, vale ressaltar também que é necessário toda uma avaliação para isso, né? Porque às vezes a gente também está vivendo numa vida tão corrida que não é porque você teve algum tipo de esquecimento assim, momentâneo que você está com Alzheimer, né? A gente também teve a Covid-19, eu sou prova disso, porque quando eu tive a Covid, tive 2 vezes, inclusive, tive a questão ali do esquecimento momentâneo, então muitas vezes eu estava ali dando aula, ou então estava fazendo, né, a pauta do programa, esquecia qual que era o assunto e tal, mas aquilo ali era realmente um reflexo da Covid durante aquele momento que eu estava infectado. Então é necessário também consultar e entender para depois também não criar como diz, um susto à toa para aquela pessoa que está ali, né? Com certeza, essa é a queixa mais comum no consultório neurologista, é o esquecimento. É importante a gente frisar que esquecer é uma queixa muito vaga. Ela pode ser associada a várias questões. Então, situações de insônia, privação do sono, estresse, ansiedade, às vezes um quadro pós-Covid, isso foi comprovado que realmente tem muitas queixas amnésicas pós-Covid, um contexto de ansiedade, depressão. Então, assim, existem vários fatores que vão comprometer sua memória recente, vão comprometer sua capacidade de atenção, de concentração. Então, isso tem que ser avaliado pelo especialista. Muita gente tem medo do Alzheimer, né? Mas é importante frisar que, na grande maioria das vezes, essa queixa não está associada ao Alzheimer, está associada a questões multifatoriais. Agora, em relação ao Parkinson, quais são os primeiros sintomas e quantos anos antes a pessoa já demonstra ali que ela vai desenvolver aquilo? A gente está vendo aí recentemente, né, o Milton Nascimento foi diagnosticado com Parkinson, propriamente o Djavan. Então, como que hoje está se diagnosticando isso? O Parkinson, os sintomas, eles podem começar até 20 anos antes de você ter o diagnóstico. O que dificulta um pouco é porque os sintomas que começam antes são sintomas inespecíficos. Então, o paciente pode ter um transtorno comportamental do sono REM, que é um sono mais agitado. O paciente pode ter quadro de alteração do olfato, que a gente fala de hiposmia, que é a redução, ou anosmia, que é a perda olfativa. A pessoa pode ter quadros de ansiedade, quadros de depressão, pode ter constipação intestinal. Então, o paciente tem sintomas inespecíficos que antes ele não tinha. Isso são os primeiros sintomas para pensar em Parkinson 20, 15 anos antes do diagnóstico. O diagnóstico, quando ele acontece, o paciente já começa a ter sintomas mais específicos de um distúrbio do movimento, né, onde vai envolver alterações de rigidez, tremor, lentificação do movimento. Então aí você já consegue ter um quadro clínico mais sugestivo do Parkinson. Agora, como é que está essa situação também na nossa cidade, na nossa região? Porque a gente às vezes acha que isso está longe, né? Mas a gente percebe que a maior parte da nossa vida, quanto mais as pessoas vão vivendo mais também estão sendo diagnosticadas essas doenças, não é isso? Exatamente. Eu vejo cada vez mais, né, pessoas com diagnóstico de Parkinson, não só aqui na região, mas eu acho que isso é uma coisa nacional, assim. É importante frisar que essa avaliação deve ser bem feita. Eu vejo muitas vezes paciente no consultório que tem um tremor
e com diagnóstico de Parkinson. É importante frisar que Parkinson não é só tremor, e nem todo tremor é Parkinson, tá? Parkinson envolve sintomas muito além de tremor, envolve rigidez, lentificação, envolve uma série de situações que a gente fala de parkinsonismo, então não é só tremor. E isso vem aumentando cada vez mais, não só pela questão do envelhecimento, da expectativa de vida que aumenta, mas pelo estilo de vida que a gente vive. A gente está sempre expostos a solventes, pesticidas, metais pesados, poluição, a gente alimenta mal, né? A gente às vezes não tem uma vida saudável, então tudo isso se somando predispõe a aumentar essas questões neurodegenerativas. Ok, doutor Rossini, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco tem mais observações, até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG. 7 anos ligados para o futuro. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia, ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, isso aqui é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. Eu sou pai de pet. Diz a pessoa que acha que só cria cachorro, gato e até bichinho eletrônico. Mas na verdade cria mosquito. O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Pai de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de bicho de 4 patas, mas não limpa os bebedouros e os ralos, deixa as lixeiras destampadas e os reservatórios de máquina de lavar e geladeira com água acumulada. Água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito aí no mundo, elimine da sua casa todos os focos de dengue, zika e chikungunya. Ah, e se perceber algum sintoma, não se automedique, viu? Busque por uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente.
De volta com observações que hoje fala sobre o aumento na expectativa de vida do brasileiro e também as doenças degenerativas. Bom, doutor Rossini, agora a gente volta a falar do Alzheimer, né? Porque hoje é uma das grandes preocupações do brasileiro. Qual que é a faixa etária hoje que mais está sendo diagnosticada com Alzheimer? E antes disso, há relatos também de pessoas que a partir dos 40 já tiveram ali essa doença? Sim, a demência de Alzheimer é uma demência associada principalmente com o envelhecimento. Então, o esperado é o diagnóstico, os sintomas a partir dos 65 anos. Então, é uma demência senil. Mas existem alguns casos onde o paciente pode apresentar o diagnóstico, né, uma clínica de demência de Alzheimer antes dos 65 anos, com 40, 45 anos, que a gente fala de demência de Alzheimer precoce. Geralmente, eles têm uma chance maior de estar associado a até uma questão hereditária, uma demência de fatores genéticos dominantes, né? Agora, ao receber um diagnóstico, né, agora a gente vai falar de um momento muito complicado, né? Imagino que para você que é médico seja complexo também falar para um familiar ou até mesmo para aquela pessoa que ela está sendo diagnosticada com Alzheimer. Como que é esse momento, né? Como que a família deve receber essa notícia e como deve acolher aquele paciente que está cometido pela doença? Eu acho que o principal fator é a família entender que o diagnóstico de Alzheimer não é o fim da linha. Não é um diagnóstico de fim de vida, pelo contrário, é um diagnóstico de um recomeço. Acho isso é muito importante, porque o Alzheimer é uma doença lenta, que evolui muito progressivamente, e existe muito a se fazer por aquele paciente. Então, às vezes é importante frisar que o tratamento do Alzheimer não é tomar um remedinho ou outro, é muito além disso. Então, o paciente tem que ter uma assistência completa de várias vertentes, de vários profissionais, inclusive dos familiares, né? É importante frisar que a angústia que o familiar sente, que é totalmente justificável, né, de ver o seu familiar assim, mas aquele paciente também é. Imagina você, uma pessoa ativa, independente, de repente você começa a esquecer as coisas, de repente você começa a ficar desorientado. Imagina a angústia para aquele paciente passar por isso. Então é importante a família entender que aquilo é um recomeço, onde precisa ter paciência, ter carinho, ter cuidado e todo mundo abraçar aquele paciente, que todo mundo junto, de uma equipe multiprofissional, o paciente pode melhorar muito e ter uma vida muito mais estável e equilibrada. Agora, é importante falar isso do carinho e da atenção, porque a gente sabe que muita gente perde a paciência, né? A gente sabe que às vezes o paciente ali com Alzheimer fica perguntando várias coisas ao mesmo tempo, reiteradas vezes, às vezes pergunta 30 vezes a mesma pergunta que você acabou de responder. Então, é necessário nesse momento ter um exercício ali de empatia, mas ao mesmo tempo também de solidariedade com aquele ente querido que, como você disse agora, ficou super dependente do outro, né? Sim, ser cuidador não é fácil, né? A gente que lida com pacientes assim todo dia sabe das dificuldades que é, mas é importante ter compreensão e entender a fase que o paciente está passando, né? Essas repetições são sinais de perda de memória imediata. Então, esses são os primeiros sinais ali que o paciente está tendo perda de memória. Então, saber ter paciência, saber conduzir as situações, né? Não evitar tons de hiperatividade, tons de agressividade, evitar mostrar para o paciente que você não tem paciência, que ele está errado, ou até mesmo quando você debate com o paciente, né? O paciente fala uma coisa, você sabe que não é bem aquilo, mas em vez de você concordar e levar em consideração, você começa a criticar ele e debater com ele. Não faça isso, entendeu? Entre no jogo do paciente, conduza de forma leve, porque isso melhora muito a condução do tratamento e traz muito mais qualidade de vida para o paciente. Bom, e por falar em qualidade de vida, a gente sabe que o Alzheimer não tem cura, né? Isso a gente sabe que a medicina e a ciência estão aí correndo atrás e tudo mais. Porém, hoje há aí a questão dos tratamentos paliativos, né? Ou seja, para se dar mais condições para aquele paciente também ter melhor qualidade de vida. Então explica pra gente um pouquinho na prática como que são esses tratamentos paliativos, né? A questão das medicações que muita gente às vezes tem dúvidas de como que são ali manuseadas ao longo do dia. Explica pra gente. A gente tem dois medicamentos, duas classes, na verdade, né? Duas classes de medicamentos que são aprovadas já há muitos anos, né? Uma são a classe dos anticolinesteráseos, que são medicamentos que visam aumentar a quantidade de acetilcolina em regiões cerebrais. Isso tende a melhorar um pouco a cognição do paciente, né? Que é a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. E nós temos uma outra classe que é os anti-NMDA, que usa muito a memantina, que vai usar em outro neurotransmissor, que é o glutamato.
Então, esses neurotransmissores, eles visam tentar melhorar um pouco a cognição do paciente e dar uma certa qualidade de vida. Mas a gente sabe que, para alguns pacientes, você nota uma certa melhora, para outros, nem tanto. Então, não vai ser todo mundo que vai ter a mesma resposta. Foram criados outros medicamentos recentemente, que são os anticorpos monoclonais, são medicamentos injetáveis, que foram até aprovados, né, por um tempo e tal, só que esses medicamentos não foram bem sucedidos. São medicamentos que tentam agir no mecanismo da doença, mas o resultado foi muito frustro. Você viu uma melhora muito ineficaz, assim, e a chance de efeitos colaterais muito alta, como AVC, edema cerebral. Então, na parte farmacológica ainda é restrito. É importante ter uma visão integrativa do paciente. Então, o paciente vai precisar de muito mais do que remédio e muito mais do que só essa assistência farmacológica. Bom, Rossini, por falar em assistência farmacológica, a gente sabe que, apesar, né, de não ter a cura, muitas pessoas podem falar assim, mas então para que eu vou tratar sendo que a pessoa não tem cura? Vale ressaltar que se não houver um tratamento aí, a questão da doença degradar é muito maior, ou seja, ela vai progredir mais rapidamente e a pessoa ali vai ficar mais dependente ainda dos familiares, né? Com certeza, se você não adotar nenhum tratamento para esse paciente ele vai piorar consideravelmente muito mais rápido, né? Você vai contribuir negativamente para a piora clínica daquele paciente e a piora clínica dele vai gerar muito mais trabalho para os próprios familiares e cuidadores. Então é importantíssimo tratar, porque mesmo que você não alcance a cura, você consegue retardar mais a evolução dessa doença e consegue dar muito mais qualidade de vida não só para o paciente, mas para a família que está em conjunto. Agora, hoje o tratamento ele está disponível no SUS, na rede privada de saúde. Como que as pessoas hoje podem acessar o tratamento? O SUS oferece, né, os medicamentos padronizados, né, eles têm acesso gratuitamente pelo SUS e na rede particular também, não tem nenhuma restrição nesse sentido. Agora, aquela pessoa que porventura não tenha familiar, como que acontece nesses casos? Ela precisa ali de um apoio da assistência social, da rede de saúde pública, como que se dá essa questão? Essa é uma questão delicada porque, assim, o paciente portador de demência, ele precisa muito de uma assistência multidisciplinar. Então, o ideal é esse paciente ter acesso a fisioterapeuta, a fonoaudiólogo, a terapia ocupacional, a atividade física, sabe? O paciente precisa de uma equipe, às vezes, psicoterapia, porque não é fácil, você está vendo um quadro demencial se instalando. Então, precisa, às vezes, de neuropsicólogo, para estabelecer treinos cognitivos para esse paciente. Então, a abordagem ela é multidisciplinar. Isso é o ideal. Só que a questão é porque no nosso país isso não é tão acessível, né? Então, às vezes no SUS oferece, mas a gente sabe que é muito mais restrito, né? Porque o volume de pessoas é muito grande por uma questão do serviço que tem disponível, então não aguenta a demanda. E se for passar para o plano em particular também é caro. Mas o ideal é quando o paciente teve o diagnóstico, ele já tem que ter acesso a toda essa parte multidisciplinar desde o início. Isso, com certeza, melhora e muito o prognóstico dele. Agora, na sua opinião, hoje a gente também vive algum tipo de subnotificação do Alzheimer? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas são resistentes de ir ao médico, né? Principalmente os homens. A gente vê mulheres também indo mais aos médicos e os homens evitando bastante. Então, hoje o diagnóstico ele é mais feito em mulheres ou em homens? Tem essa questão da resistência de ir no neurologista para entender mais sobre o caso? Como é que você acha isso? Eu acho assim, acho que tem duas questões. Realmente tem pessoas que não são resistentes, né, a procurar um médico e avaliar. Isso com certeza acaba prejudicando, né, esses diagnósticos. Mas eu também vejo uma supervalorização do diagnóstico. É muito comum as pessoas chegarem no seu consultório e com um diagnóstico de Alzheimer sem nenhuma avaliação específica para isso. A gente tem que tentar entender que quando a gente fala de demência, a gente está falando de vários tipos de demência. Não existe só Alzheimer. O Alzheimer é apenas a demência mais comum. Mas existem outros tipos de demência. Existe demência vascular, frontotemporal, existe demência de Levy. Então, existem outras demências. E aí, a pessoa chega no seu consultório, muitas vezes tomando um remédio para Alzheimer, só porque ele esquecia. Então, ele não tem um diagnóstico de Alzheimer, ele não sabe nem se a demência que ele tem é Alzheimer, mas se esqueceu, toma que já toma remédio de Alzheimer. Eu só vejo isso demais. Então, eu vejo até mais uma supervalorização do Alzheimer do que, às vezes, uma falta de diagnóstico. É como um remédio de pressão, né? Exatamente. A pressão da pessoa variou, ele já vai e compra um remédio na farmácia para poder resolver. Tá idoso, esqueceu, o paciente chega com remédio de Alzheimer para você, entendeu? Eu vejo demais, infelizmente. Ok, Rossini, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Reurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar, fuga de casa, lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, Tião? O rapaz fez um pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da...
De volta com observações que hoje fala sobre as doenças neurodegenerativas, enquanto também a nossa população aumenta a expectativa de vida. Bruno Torrocini, agora a gente volta a falar também do Parkinson, que é outro muito diagnosticado, né, na população. Hoje, como que o Parkinson ele vai evoluindo? Como que ele também vai progredindo em relação à sua doença? Porque a gente sabe que administrar os efeitos não é fácil, mas a pessoa também consegue viver com isso, né? Os sintomas começam 15, 20 anos antes, né? São sintomas inespecíficos, de alteração do comportamental do sono, de alteração do olfato, alteração de ansiedade, depressão, né? E constipação intestinal. Depois de um tempo, o paciente começa a ter sintomas motores, né? Geralmente isso acontece quando a doença ela começa a ascender pelo tronco cerebral e começa a afetar uma região que a gente chama de substância negra, que ali começa a perder muito neurônios dopaminérgicos, né? E a depleção da dopamina começa a afetar essa parte motora. Então, quando o paciente começa sintomas motores, é onde ele vai geralmente chegar no diagnóstico clínico, né? O paciente, para ter Parkinson, ele tem que ter parkinsonismo, tá? E esse parkinsonismo envolve a bradicinesia, que é a lentificação do movimento, associado a uma rigidez, onde o paciente tem uma certa resistência à movimentação passiva dos membros, um tremor, geralmente é um tremor ao repouso, é um tremor unilateral, né, que acontece, e esse é o quadro clínico mais comum. Numa fase mais tardia, o paciente pode ter uma instabilidade postural, que é uma dificuldade na marcha, mas isso não é esperado na doença de Parkinson, não. Isso acontece mais na fase mais tardia. Agora, em relação, a gente falou aquela hora da faixa etária do Alzheimer, em relação ao Parkinson, há jovens também que são diagnosticados com isso, como que é a questão da faixa etária para essa demência? A doença de Parkinson, geralmente a faixa etária mais comum é depois dos 40 anos, sabe? Em torno ali dos 50, 60 anos, mas acima dos 40 anos ali é onde você vai ver uma prevalência maior de ter essa incidência da doença. Agora, e como se dá o tratamento? É também através ali de medicações, mas a gente também vê que vai muito também da questão da fisioterapia para a pessoa também voltar a ter uma mobilidade para o seu dia a dia. Como que funciona? Na parte farmacológica, o tratamento fundamental, né, a pedra angular do tratamento é o Prolopa, né, que é a levodopa. O que esse medicamento faz? Ele vai repor dopamina. Então, ele age direto na falta da substância que falta em você. Então, ele é o principal. Mas, além dele, existem vários outros medicamentos que são adjuvantes, que complementam essa questão e melhoram o paciente da forma sintomática. É importante frisar que o tratamento farmacológico do Parkinson, ele melhora os sintomas e dá muito melhor, né, a qualidade de vida desse paciente. Mas o que retarda a doença é a atividade física. Todo paciente com doença de Parkinson, quando teve o diagnóstico, ele tem que ser orientado a fazer atividade física obrigatoriamente, porque isso retarda de fato a evolução da doença. Literalmente é um remédio. É um remédio, ele retarda a evolução da doença, tá? E além disso, esse paciente tem que ter assistência multidisciplinar, tem que ter fisioterapia, tem que ter fono, ele tem que ter terapia ocupacional, ele tem que ter atividade física regular, ele tem que ter uma ajuda multidisciplinar, porque isso faz toda a diferença. Mas em relação a essa ajuda multidisciplinar, ela vai ser ao longo de toda a vida, mas isso impede também que a doença ela tenha progressões mais graves? Exemplo, a pessoa que está fazendo todo esse procedimento que você falou, né, fazendo fisioterapia, atividade física, se alimentando bem, fazendo fonoaudiólogo, ao longo da vida, isso aí pode impedir com que essa doença progrida e acabe com a pessoa no final? Ou ela vai se manter ali, ela se estabiliza ou não? Sempre vai ter uma progressão? A progressão ela sempre vai acontecer, mas quando ele faz todas essas medidas, ele consegue retardar mais essa evolução. Então o paciente fica mais estável. Por mais que ele chegue a evoluir com o tempo, mas a evolução fica tão lenta, que é como se estabilizasse, sabe? Mas, de fato, você não vai ter realmente uma interrupção total, né, dessa evolução, não. Mas você retarda e muito a evolução e o paciente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor no decorrer desse quadro da doença dele. Justamente isso. Por falar em qualidade de vida, muitos pacientes, ao receberem o diagnóstico de Parkinson, acabam tendo ali, às vezes, uma sensação igual a do câncer, né? Em relação a eu vou morrer, né, a minha vida acabou e tudo mais. Vale ressaltar que hoje há pacientes aí, a maioria deles conseguem viver muito bem com Parkinson, né? Conseguem seguir a sua vida, trabalharem, conseguem também ali, se caso, dependendo da gravidade da doença, ter algum auxílio também através da Previdência Social. Então, como que é essa questão? É importante frisar que
A doença de Parkinson é uma doença muito heterogênea. Então, a gente fala até de doenças de Parkinson. Então, assim, lógico que existem pacientes que são mais comprometidos do que outros, né? Pacientes com mais dificuldades que outros, mas é importante frisar que, assim, existe o tratamento, e o tratamento ele é disponível no SUS, na rede pública, né? E você tendo acesso a ele e seguindo o medicamento de forma adequada, né, com um médico especialista, né, você consegue melhorar muito a qualidade desse paciente. Então, eu tenho pacientes com Parkinson que fazem atividade física, que correm, que trabalha, que fazem atividades, até atividades mais, que a gente fala mais radicais, sabe? Radicais, escala, montanha, cachoeira. Rapel. Então, você vê assim, as possibilidades são enormes. Então, assim, é importante usar assim, teve um diagnóstico de Parkinson, ok. Então, o que a gente vai pensar a partir de agora? É um recomeço. Mas com o tratamento adequado e tudo, você consegue ter uma vida estável e ainda fazer muita coisa por muito tempo, tranquilamente. Agora, a gente, em toda matéria que a gente faz aqui, recentemente a gente conversou com o pessoal da Avassia aqui em Itaúna, que faz, né, a questão do combate ao câncer aqui aos pacientes da cidade e da região. A gente sempre nota que a atividade física, ela é altamente recomendada em qualquer tipo de tratamento, né? Então você, além de médico, também é clínico geral. Como que você percebe também a importância da atividade física? Porque ontem eu estava lendo também o que tem de pessoas sedentárias e obesas. Tem alguma relação, por exemplo, essa pessoa que hoje é muito sedentária, que é obesa, que não pratica atividade física, de desenvolvimento de demência no final da vida? Gente, 40% dos casos de Alzheimer no mundo poderiam ser evitados. A gente tem alguns fatores, são fatores de riscos modificáveis, que seja, está a seu acesso. Pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, baixo nível educacional, traumatismo craniano, baixa auditiva, né, isolamento social e depressão. Esses são os fatores de riscos modificáveis clássicos. E muitos desses, aliás, todos esses, são modificáveis porque você tem a possibilidade de reverter isso. Você não vai curar um diabetes, mas se você tratar regular, fizer certinho, você não vai curar uma hipertensão, mas se você tratar direitinho, você está se cuidando. Então, assim, 40% poderiam ser evitáveis. Então, a atividade física, ela é fundamental. Não é só por uma questão física, uma questão estética, não, é para questão mental. De vaidade, né? Muita gente às vezes acha que eu faço academia só para ficar bombado, bonito na academia. Melhora sono, melhora ansiedade, melhora o humor, né? Melhora a cognição, né? A gente tem um efeito de neuroplasticidade que ajuda, né, de novas conexões cerebrais. A atividade física participa ativamente disso. Então, assim, tem que fazer mesmo, isso é fundamental. Agora, aquela pessoa que vira e fala assim, mas eu não consigo fazer atividade física. É impossível você não conseguir fazer pelo menos uma, seja uma caminhada, uma corrida, um pilates, uma academia. Gente, é muito importante, como diz, mexer o corpo, né, movimentar o corpo, porque o ser humano a vida inteira foi assim, né? A gente que veio se tornando obeso, veio se tornando ali preguiçoso por conta da facilidade que a tecnologia trouxe na nossa vida, mas a vida inteira as pessoas eram da roça, escalavam ali montanhas, né? A gente tem os antepassados do ser humano, entravam em cavernas, como diz, carregava pedra, carregava bicho porque tinha que levar comida para casa, ou seja, o gene do ser humano é de atividade física, né? As pessoas hoje vivem um estresse absurdo. O estresse crônico, ele aumenta a chance de obesidade, de sedentarismo, de pressão alta, de diabetes. Inclusive, o estresse crônico é tóxico para o sistema nervoso central. Então, o estresse crônico aumenta o nível de cortisol de forma crônica, e isso aumenta a chance de neurodegeneração. Pessoas dormem mal, as pessoas comem muito alimentos processados, né? Então, alimentam mal. Então, sim, as pessoas comem muito alimento com muito açúcar, né? O açúcar, ele gera uma inflamação crônica também. Então, tudo que você come, tudo que você faz, isso vai te trazer impacto durante um tempo da vida. Não tem como você passar a vida inteira sedentário, comendo mal, dormindo mal, alimentando mal, e lá na terceira idade você querer ter uma velhice saudável. Experimenta, nós aqui, a gente trabalha todo dia e tal, e você passa por situações de estresse que acontece normalmente. Quando você está estressado, visivelmente você vê que sua cabeça não funciona tão bem. Isso é numa situação. Imagina você assim há 30 anos.
Você quer chegar idoso, com 70 anos, sendo estressado a 40, sem fazer nada para melhorar, e sua cabeça vai estar boa? Não vai estar. Agora, vale ressaltar também, né, Rocina, eu estava vendo uma entrevista aí de outros neurologistas, que hoje se há um vício no cortisol, né? O cortisol parece também que é uma substância altamente viciante. Ou seja, tem pessoas que são viciadas em se estressar, não é isso? Exatamente. As pessoas, elas se acostumaram tanto com essa rotina corrida, essa forma de ver a vida, né, que o mundo globalizado acaba também trazendo para a gente, que as pessoas se acostumaram até o efeito do cortisol. É igual aquela pessoa que sofre de enxaqueca, e aí você pergunta para ela assim, e aí, você tem dor de cabeça? Ah, não, a dor de cabeça normal eu sempre tive. Eu falo assim, mas dor de cabeça não é normal. Se você está sentindo dor de cabeça há tanto tempo, alguma coisa está errada. Mas ela se acostumou tanto a ter dor de cabeça... Que para ela virou normal. Normal, exatamente. A pessoa acostumou tanto a ser estressada, ter o cortisol elevado, que para ela é normal ser assim. E não é. E não é. Então as pessoas têm que abraçar isso, porque isso, a longo prazo, vai te dar danos consideravelmente. Ok, Rocine, agora a gente vai para o último intervalo aqui do Observações. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. Eu sou mãe de planta. É claro que cuido das minhas bromélias, babosas e até da minha bananeira. Todos os dias. Eu sou mãe de... mosquito. O
Governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Mãe de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de planta, mas usa pratos nos seus vasos, mantém o quintal e calhas com entulho, piscinas descobertas e caixas d'água destampadas. Água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito no mundo, elimine os focos de dengue, zika e chikungunya da sua casa. E caso perceba sintomas, não se automedique. Procure uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre as doenças neurodegenerativas e também o aumento na expectativa de vida da população brasileira. Bom, Rocine, agora a gente vai falar sobre a questão da demência, né? Muitas pessoas acabam confundindo Alzheimer, Parkinson com a propriamente a demência, porque às vezes a pessoa também não tem Alzheimer, mas também não tem Parkinson, mas tem demência. Então explica pra gente qual que é a diferença disso ou não tem diferença. Isso é uma confusão muito comum. É importante entender o seguinte: o que é demência? A demência é um estágio que o paciente se encontra onde ele tem um declínio cognitivo importante. Então, no nosso cérebro, a gente tem várias funções. Essas funções a gente chama de domínios cognitivos. Então, tem domínio da atenção, da linguagem e assim por diante. Quando a pessoa começa a ter declínios de vários domínios, um declínio cognitivo considerável, esse declínio, ele leva a uma perda de funcionalidade. O paciente começa a ter dificuldades de levar a vida como ele levava antes. Esse declínio cognitivo acentuado chega num estágio chamado demência. Então, demência é um estágio de declínio cognitivo grave. Tá. Quando o paciente está nesse estágio, né, que ele tem um diagnóstico de demência, por quê? Porque ele teve esse declínio importante. Isso tem várias causas possíveis, tá? Pensando em causas neurodegenerativas, né, no caso de demência, a gente pode ter uma demência por doença de Alzheimer, a gente pode ter uma demência frontotemporal, a gente pode ter uma demência vascular, a gente pode ter uma demência associada ao álcool, ou seja, a demência é um estágio de perda cognitiva importante. Dentro daquele estágio existem diferentes causas, o Alzheimer é uma delas, ou seja, o Alzheimer é um tipo de demência, uma causa de demência. E Parkinson é uma doença neurodegenerativa diferente, que numa fase mais avançada também pode evoluir para a demência da doença de Parkinson, ou seja, então o Parkinson numa fase avançada é uma outra causa de demência. Agora, a gente fala muitas vezes do Parkinson, do Alzheimer, da demência de forma isolada, mas há casos em que o paciente apresenta Alzheimer, Parkinson e demência também? Quando o paciente tem um diagnóstico de demência, né, que é um diagnóstico clínico de perda cognitiva importante, aí você tem que investigar qual que é a causa dessa demência. Por que esse paciente está num quadro demencial? Quando você investiga, você vai falar assim, olha, eu investiguei e vi que a demência que ele apresenta é porque ele tem uma demência de Alzheimer. Então, a causa da demência dele foi o Alzheimer. Ok. Quando a pessoa tem Parkinson, ele não vai ter um quadro de demência no início. Tá? Se a pessoa tiver um quadro de demência no início, isso não é Parkinson. Isso pode ser um parkinsonismo atípico, outras doenças que têm parkinsonismo, mas não são Parkinson, como AMS, PSP, doenças de Corpus-Levy e outras coisas. Então, assim, a demência no Parkinson, você espera numa fase tardia. Então, o que é importante frisar? Alzheimer é um tipo de demência. Parkinson pode causar demência na fase tardia. Então, não é que as três são a mesma coisa, é porque a forma que é falada que é confusa. Demência é um estágio evolutivo, demência não é o nome de uma doença, a demência é o estágio evolutivo de perda cognitiva grave. Dentro desse estágio de perda cognitiva grave, de declínio, isso pode ser causado por Alzheimer, isso pode ser causado por Parkinson numa fase avançada, isso pode ser causado por outras etiologias também. Então, o conceito que é diferente. Entendeu? São conceitos diferentes. Não é tudo se mistura numa coisa só, entendeu? Agora, além da atividade física que a gente falou no último bloco, quais outros hábitos as pessoas hoje precisam ter
para evitar doenças neurodegenerativas? Porque a gente tem percebido também que o consumo exacerbado também de tecnologia, principalmente nas crianças, né, nos adolescentes, tem atrapalhado também o cognitivo dos mais jovens, né? E claro que a gente não está falando que isso vai ser causa, né, de demência no futuro, mas é preocupante também já inserir a tecnologia nos mais novos, porque afinal as pessoas ali precisam usar seu cognitivo para escrever. Tem criança hoje, gente, que não sabe escrever com 7, 8 anos, isso é gravíssimo, muito por conta também do celular. Então, como você percebe hoje também essas questões externas que têm atrapalhado também a nossa mentalidade? E tudo isso influencia muito, né? A gente vê hoje com essa questão do mundo globalizado. Na minha época a gente brincava na rua, a gente brincava de rouba-bandeira, de pique-esconde, a gente brincava, né, de forma interativa ali e tudo. Hoje as pessoas ficam o tempo todo no celular, o tempo todo ali. Então a pessoa tem estímulo de celular, estímulo do TikTok, estímulo da televisão, estímulo do computador, estímulo para tudo pelado. E isso com certeza impacta negativamente, porque ali você tem que dividir a atenção, a capacidade de concentração, a capacidade de raciocínio com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então você vê que isso impacta negativamente. Então isso acaba contribuindo, né, para você ter uma mente mais agitada, talvez uma mente mais ansiosa, né? Quantas vezes você vê a pessoa que é muito ligada à rede social, ela fica ansiosa, você vai receber alguma coisa, você vai mandar alguma coisa, você vê aquela dependência emocional daquilo. Então você vê, afeta muito a questão comportamental, emocional, atencional, concentração. Então com certeza isso a longo prazo traz transtornos, com certeza. Agora, Rossini, em relação a termos de acesso a tratamentos e à área da saúde, o que você acha que poderia melhorar para que as pessoas que fossem diagnosticadas tivessem mais qualidade também no tratamento do Parkinson, da demência, do Alzheimer? Eu acho que o que seria muito importante, que faria muita diferença, é se o sistema público de saúde conseguisse oferecer para essas famílias um atendimento multidisciplinar de qualidade. Se esses pacientes tivessem acesso com mais qualidade, acesso com mais facilidade e rapidez à fisioterapia, à terapia ocupacional, à fono, a psicólogo, a neuropsicólogo, né? O paciente desse tem que fazer treino cognitivo, né? O cérebro tem que ser exercitado, tem que ser treinado. E isso depende, às vezes, de psicopedagogo, precisa de neuropsicologia. Então, assim, se o sistema público de saúde oferecesse isso com mais qualidade, de uma forma mais fácil para o paciente, ia fazer muita diferença. Infelizmente, pelas dificuldades do sistema, você vê, por exemplo, o paciente tem um diagnóstico hoje, aí você vai atender ele, sei lá, 3, 4 meses depois, o paciente até aquele dia ele não conseguiu nada. Ele espera meses, às vezes tem anos para ter acesso a um profissional assim. E às vezes quando tem, como o número de profissionais é restrito, então ele não dá conta de abraçar tudo, então acaba que ele tem acesso, mas é um acesso muito simples, né? Às vezes vem uma vez a semana, uma coisa muito pouca, né? Então assim, se o sistema público de saúde conseguisse oferecer uma rede multidisciplinar de qualidade e eficaz, isso ia fazer muita diferença. Agora, Rossini, o nosso tempo está acabando, né? Quem quiser saber mais informações, ou até mesmo tirar dúvidas com você, como que é, o Rossini, gente, para quem não sabe, atende também aqui no Dr. Ovídio, né? No Centro de Especialidades lá médicas aqui em Itaúna. Então é uma forma também de trazer esse acesso do médico também para a população aqui no nosso programa, mas aquela pessoa que quiser tirar dúvida, como que pode fazer? Quem tiver alguma dúvida, né, quiser algum esclarecimento, fica à vontade, tá? Eu tenho minhas redes sociais, tem meu Instagram, né, Rossini Monteiro. Estou aberto a tirar dúvidas, esclarecer, podem ficar à vontade, tá? Podem me seguir lá e podem mandar perguntas. Eu atendo, né, tenho um consultório em Divinópolis, né, na Clínica Harmonizar. Em Belo Horizonte eu tenho uma clínica na Virtus e atendo no Hospital Mater Dei também, na rede Mater Dei, sou neurologista da equipe. Então, qualquer coisa que precisar, qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, então, Rossini, muito obrigado pela sua presença e quais são suas considerações finais? Gente, o envelhecimento saudável, ele começa agora. Você não pode deixar para pensar em envelhecer quando você estiver velho. Então, pense agora. Então, procure trabalhar as questões comportamentais hoje. Cuide da sua saúde, alimente bem, durma bem, faça atividade física, trabalhe o seu estresse. Procure, às vezes, deixar de lado algumas situações, algumas coisas que vão impactar negativamente a sua saúde. Cuide de você. Cuide agora, para que sua terceira idade, seu envelhecimento seja saudável.
Tá aí, mandou o recado. Mais uma vez, obrigado e volte mais vezes, Rossini. Obrigado, é um prazer. Bom, e obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande no e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Se você também quiser mandar sugestão de pauta por esse número, pode ficar à vontade, porque ele também é o WhatsApp. Você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!